Glória a Deus. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Amém. Para mim é um motivo de alegria, de grande satisfação, de poder ser nessa noite um mensageiro do Senhor. Eu quero agradecer a Deus, quero agradecer a missionária Ivonete, juntamente com seu esposo, as mulheres aqui do círculo de oração. A festa está muito linda, os detalhes, a decoração também está de parabéns. Louvo a Deus também pela vida dos pastores, pela vida do pastor Gilmar, pela vida do pastor aqui também, presidente, que Deus venha estar abençoando a sua vida. O pastor Pérez também, tive um tempo ali no Itajuca Colônia, ajudando uma obra ali, lavei muita vazia ali naquele rio, juntamente com a minha esposa. Sou grato a Deus por essa rica oportunidade. Se eu não mencionei algum nome, os irmãos me desculpem, porque gravar o nome de todo mundo é difícil, mas eu estou morando ali em Pau Brasil, minha esposa é dali, congrego ali na igreja do pastor Adroaldo, estou ali cooperando, ali na cidade de Pau Brasil. Eu sou do estado de Minas Gerais, mas estou cooperando ali na cidade até o tempo que Deus permitir. Amém? Quantos creem que Deus tem uma palavra para o teu coração nessa noite? Amém? Você que trouxe sua Bíblia, se coloque de pé em reverência à palavra do Senhor. Abre comigo o livro de Gênesis, capítulo 21, versículo 14 ao versículo 19. Glória a Deus. Livro de Gênesis, capítulo 21, versículo 14 até o versículo de número 20. Glória a Deus. Gênesis, capítulo 21, versículo 14 ao versículo 20. O livro de Gênesis é o livro mais difícil de achar, viu, igreja? É o mais difícil. Glória a Deus. Glória a Deus. Quantos acharam? Diga amém. Amém. Diz assim o texto, versículo 14: E Abraão se levantou cedo de manhã, e tomou o pão e o odre de água, e a deu a Agar, pondo-o sobre o seu ombro, e ao filho a despediu, e ela partiu e peregrinou pelo deserto de Beceba. Versículo 15: E a água do odre foi consumida, e ela colocou o filho debaixo de uma árvore, e ela foi sentar-se de frente dele a boa distância, como um tiro de arco, que significa 150 metros, pois ela disse: que eu não vejo a morte da criança. E sentado em frente dele, levantou a sua voz e chorou. Versículo 17: E Deus ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou Agar desde o céu, e lhe disse: Que te aflige, Agar? Não temas, pois o Deus ouviu a voz do menino de onde ele estava. Versículo 18: Ergue-te, levanta o menino nos teus braços, pois farei dele uma grande nação. Versículo 19: Deus abriu-lhe os olhos, e ela viu um poço de água, e foi e encheu de odre com água, e deu de beber ao menino. Versículo 20: E Deus estava com o menino, e ele cresceu e habitou no deserto, e se tornou um arqueiro ou caçador. Coloque sua Bíblia do seu lado. Aleluia. Glória a Deus. E podemos aceitar em nome de Jesus. Meus queridos e amados irmãos, eu sinto a presença de Deus aqui nessa noite. Este livro a qual nós lemos aqui nessa noite, o livro de Gênesis se divide em duas partes.
A primeira parte fala sobre o início da criação, aonde Deus criou o universo. A outra parte é aonde aconteceu a queda de Adão, o início do pecado. Depois veio Noé e o julgamento de Deus ao povo da terra. E depois a construção da Torre de Babel. Essa é a primeira divisão, que revela a criação, que revela a queda, que revela o julgamento de Deus ao povo. A segunda parte, a segunda divisão do livro de Gênesis, fala sobre a chamada de Abraão, o patriarca. A chamada de Abraão, a chamada de Isaac, a chamada de Jacó e a chamada de José. A segunda divisão revela sobre o pacto abraâmico que Deus fez com Abraão, com Isaac e com Jacó. O livro de Gênesis revela o início de tudo, aonde Deus criou os animais, aonde Deus trouxe a organização, aonde Deus, Ele criou o princípio de todas as coisas. A Bíblia diz, meus queridos irmãos, que este homem por nome chamado Abraão, em Gênesis capítulo de número 12, Deus se manifesta a Abraão e lhe faz uma promessa. O que me chama a atenção, que só Deus faz promessa para o homem, e não só faz a promessa, mas Ele cumpre a promessa. Gênesis capítulo de número 12, Deus falou a Abraão: sai de sua terra, da sua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. Algo que me chama a atenção: nós nunca vamos viver a promessa se nós não renunciar algo para o Senhor. Eu acho que você não entendeu. Nós nunca vamos viver promessa se nós não fazermos sacrifício para o Senhor. Tem gente que quer viver promessa, mas ele não renuncia para o Senhor. Tem gente que quer viver promessa, mas ele não sacrifica para o Senhor. A Bíblia diz que Abraão sai da sua terra e da sua parentela. Todos nós sabemos que Abraão, um homem aproximadamente 12, um homem já velho, Deus se manifesta a ele e fala: Abraão, eu vou te dar um filho, a sua mulher vai gerar um filho. Todos nós conhecemos a história que Sara era uma mulher estéril. Quando Deus apareceu a Abraão, ele tinha 90 anos, 100 anos de idade, e Sara 90 anos. Deus faz a promessa, aleluia, tanto para o novo, mas também tanto aquele que já está de idade, aleluia. Deus aparece a Abraão e fala: Abraão, eu vou te dar um filho. E esse texto a qual nós lemos aqui nessa noite tem o nome do patriarca, tem o nome de Abraão. Eu não vou falar Abrão, mas eu vou citar o nome Abraão e não vou falar Saraia. Eu vou falar Sara, porque no decorrer da história Deus mudou o nome de Abrão para Abraão e de Saraia para Sara. 3 personagens nós encontramos em Gênesis capítulo 21. O primeiro personagem que nós encontramos foi Abraão. Segundo foi Sara. Terceiro, a mulher por nome chamado Agar. Deixa eu dizer uma coisa nessa noite. Eu não vou fazer uma analogia sobre Abraão. Eu não vou fazer uma tipificação sobre Abraão e de Sara. Eu não vou fazer uma alegoria de Abraão. Eu vou pregar sobre a providência de Deus no deserto. Eu só vou focar nesse texto, em algumas providências que Deus me mostrou nesse texto. Então você vai, aleluia, ouvir nessa noite a providência de Deus no deserto. A Bíblia diz que esta mulher por nome chamado Agar, uma mulher serva de Abraão, uma mulher que era escrava. Todos nós sabemos algo interessante, que uma escrava naquela época não tinha voz, uma escrava naquela época não tinha autoridade, uma escrava naquela época não tinha salário, uma escrava naquela época não tinha 13º, uma escrava naquela época não tinha aviso de uma empresa. Segundo a história, algumas pessoas trabalhavam naquela época em prol de receber alimento e uma moradia para dormir. E a Bíblia diz agora que esta mulher
mulher por nome chamada Agar, uma escrava, uma serva egípcia de Abraão. A Bíblia diz agora que Sara vê a oportunidade, aleluia, de ela gerar um filho para Abraão. E a Bíblia diz que devido à impaciência de Sara, ela decide entregar sua serva na mão de Abraão. Segundo a história, isso era no contrato cerimonial daquela época, ou seja, uma mulher que não gerava filho, se ela quisesse deixar o seu senhor deitar com outra mulher, isso estava no contrato naquela época, isso era normal. Nos dias cotidianos, isso chama barriga de aluguel, mas naquela época, Agar cedeu para sua senhora. Vou adiantar a história para nós entrar na mensagem. Devido agora ela se engravidar, a Bíblia diz que o comportamento de Sara muda. E quando Sara, aleluia, certa feita, ela viu, aleluia, Ismael zombando de Isaac, ela decide agora despedir o seu servo, aleluia, junto com Agar, para fora de casa. No contexto atual, existem três maneiras de nós ir para o deserto. A primeira maneira de nós ir para o deserto é quando Deus nos manda para o deserto. Mateus capítulo de número 4, versículo de número 4. Jesus foi levado para o deserto. Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. Então Jesus não foi com a sua decisão própria, foi Deus que levou Jesus para o deserto. Essa é a primeira maneira contextual. A segunda maneira contextual de nós ir para o deserto é quando nós tomamos a decisão própria. Quem não se lembra do profeta Elias, o otimista, depois que ele desafiou os profetas de Baal, a Bíblia diz que ele foge de uma mulher, e depois que Jezabel decidiu matar ele, ele foi para o deserto de Beceba. Ele foi por decisão própria. Tem deserto que nós vamos por decisão própria, por escolha, mas agora Agar não. A terceira maneira contextual é quando nós somos empurrados, quando nós somos jogados, quando nós somos abandonados. E Agar foi dessa forma, ela não esperava. A Bíblia diz que Abraão levanta de madrugada. Olha para você ver que situação difícil. Você sair de uma casa 9 horas da noite é uma coisa, mas de madrugada você ser mandado embora é questão de muita humilhação, é questão, aleluia, de sofrimento. Abraão, aleluia, levanta de madrugada e fala: Agar, não dá mais. A Bíblia diz agora que Abraão chega diante dela, dá ela pão e dá ela água. Esse pão que foi dado a Agar era um pão muito grande, não era um pãozinho pequeno, mas que dava para consumir alguns dias. E ele também deu ela água. Ela saiu com pão e ela saiu com água. Mas não bastava só isso. Agora também Abraão coloca nas suas costas o menino. Aleluia. Abraão coloca nas suas costas agora o menino, uma criança. E cuidar de criança não é fácil. Eu estou tendo o privilégio agora de cuidar de uma criança, não é fácil. Tem hora que você quer orar, a criança chora. Tem hora que você quer buscar, você fala: agora eu vou buscar, e a criança dá um grito. Tomar conta de criança não é fácil. Sabemos que criança é herança do Senhor, mas temos, aleluia, a responsabilidade de cuidar. Agora Agar é expulsa da casa do seu Senhor. Imagina o que passou no pensamento daquela mulher. Agora ela é despedida de uma vez por toda. E a Bíblia diz agora que ela sai errante pelo caminho do deserto. Agora ela sai errante em direção ao deserto. Deserto, todos nós sabemos que lá não tem água. De dia faz em torno de 50 a 60 graus. De dia é muito calor, à noite é muito frio. Agar agora ela vai enfrentar um deserto, e esse deserto que Agar vai enfrentar é só ela e o filho. Mas a Bíblia
Bíblia diz que ela vai errante pelo caminho do deserto, aleluia. A Bíblia diz que deserto fala de lugar, aleluia, de vale. Deserto também fala de prova. Deserto também fala de luta. Deserto você não encontra amigo. Deserto você vive solitário. Deserto você não encontra ombro para chorar. Deserto é só você e Deus. E ela vai agora para o deserto de Beceba. Beceba foi aonde Abraão fez um pacto com Abimeleque. Beceba, o deserto de Beceba era uma cidade grande, um deserto grande. Foi aonde Jacó fez o sacrifício ao Senhor. Foi aonde Elias também atravessou, aleluia, para Beceba. Deserto, aleluia, de Beceba. Mas uma coisa que me chama a atenção, que quando ela vai para o deserto, um lugar bem afastado, um lugar que você não encontra no mapa, um lugar, aleluia, que foge da lógica humana, e ela agora está no deserto. E a Bíblia diz que acaba a água e acaba o pão. Pão fala de sustento. 70% do corpo humano necessita de água. Sem água nós não vivemos. E a Bíblia diz, meus queridos irmãos, que ela afasta cerca de 150 metros de frente o menino. E agora ela começa a chorar. Ela tem razão de chorar. Imagina a mãe ver teu filho com sede e não poder, aleluia, alimentar ele com a água, dar ele de beber. Imagina a mãe ver teu filho querendo algo, ela não poder lhe dar. Ela prefere se afastar de ver o menino naquela situação. Seria quando a mãe vê o filho no pecado, naquela vida, ela simplesmente não quer ver, simplesmente ela se afasta para que o filho dela não vê ela chorar. A Bíblia diz que Agar se afastou, mas de repentemente, aleluia, um anjo aparece. Fala com esse vizinho, de repente o anjo aparece no deserto. E é aqui que eu vou começar a falar sobre as providências no deserto. A primeira providência que apareceu no deserto foi o anjo de Deus, aleluia. E o anjo falou para cá, aleluia. O anjo apareceu e falou, aleluia, do céu para cá. Ainda bem, igreja, que foi o anjo que apareceu. Fala com esse vizinho, ainda bem que foi o anjo que apareceu, porque o anjo significa uma criatura de Deus. O anjo significa um mensageiro de Deus. O anjo significa aquele que transmite a mensagem de Deus. Ainda bem que apareceu um anjo. E o anjo aparece, sabe o que? Dando ela uma motivação. A primeira providência no deserto está aqui. A primeira providência é a motivação de Deus para com Agar. Oh glória, oh aleluia, glória a Deus. O anjo chegou para ela, falou: Agar, levanta-te, ergue-te, aleluia, glória a Deus. Se fosse nos dias atuais, pessoas aparecessem, são pessoas muitas das vezes negativistas, chega diante de nós, vê nós na prova, vê nós na luta e dá uma palavra de desmotivação. Mas a maior providência de Deus no deserto foi enviar o anjo do céu para dizer a Agar: levanta-te, aleluia, ergue-te, mulher, oh glória, aleluia. Sabe o que eu aprendo aqui? A minha provisão não vem do cantor, a minha provisão não vem do pastor, a minha provisão, aleluia, não vem da terra. A minha provisão vem daquele que fez os céus e a terra. E quem, aleluia, acredita nesta palavra, Deus está dizendo para você: não é tempo de parar, levanta-te. Ele está aqui, Ele está aqui, Ele está aqui. Eu sinto a presença dele aqui. Ainda bem que apareceu um anjo. Oh glória. Deus envia a pessoa certa para te motivar. Fala com o teu vizinho: Deus envia a pessoa certa para te motivar. Imagina se é a pessoa errada, hein? Em vez de ela colocar você para cima, ela vai colocar você para baixo.
Ainda bem que Deus sabe quem que Ele envia. Tem gente entendendo a palavra do Senhor. Deus manda a pessoa certa. Quando nós nos encontramos no deserto, Ele manda as pessoas certas. E a Bíblia diz que o anjo motivou a vida dela. Falou a Agar: levanta-te. Fala com esse vizinho: levanta, levanta. Não é tempo de parar no deserto. Não é tempo de parar na luta. Não é tempo de parar quando estão fazendo fofoca com o teu nome. Não é tempo de parar quando o dinheiro não está entrando no bolso. Não é tempo de parar se o desemprego bateu na tua porta. Não é tempo de parar, aleluia, se está faltando, aleluia, o dinheiro. Não é tempo de parar, aleluia, nesse deserto que você está encontrando. Deus está dizendo: levanta-te. Eu estou sentindo Ele aqui, igreja. Eu estou sentindo a presença de Jesus aqui, aleluia, para tentar nos abater, gente demais, para tentar nos humilhar, aleluia, gente demais, para tentar, aleluia, colocar a gente para baixo. Tem gente demais. Tem gente que fala que a gente é feio, que a gente não presta, que a gente não sabe, que a gente não faz, mas o anjo está falando: levanta-te. Quem te chamou foi eu. Deus está dizendo: não é tempo de parar, mulher. Não é tempo H de parar. Se levanta, eu estou aqui. Eu estou sentindo a glória dele aqui. E ele está falando com pessoas aqui nessa noite. Ele está falando comigo nesta noite, aleluia. Eu não sei o deserto que você está enfrentando. Talvez o deserto é financeiro, talvez o deserto é humilhação, talvez o deserto é na área financeira, mas papai está dizendo: a vida continua, filha. Se levanta que eu estou aqui, aleluia. Se levanta. Deus manifestou Ezequiel capítulo 2, falou: Ezequiel, se coloca de pé, porque eu falarei contigo. Depois que Moisés morreu, Josué capítulo 1, Deus falou: Josué, levanta-te. Olha para cá para você entender. Não tem como nós atravessar o Jordão, não tem como nós atravessar o deserto se nós ficar prostrados. Para a gente atravessar, nós temos que se levantar. Oh glória! Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Você, aleluia, tem que levantar. Você tem que tomar uma decisão, aleluia, de atravessar o deserto. Não é tempo de você olhar para trás. É tempo de você prosseguir para o alvo. É tempo de você prosseguir para a frente. A Bíblia diz, meus queridos irmãos, Isaías 60, versículo 1: levanta-te e resplandece, porque a glória do Senhor vem nascendo sobre ti, aleluia. Quem se levanta vai ver a provisão de Deus. Quem se coloca de pé para guerrear vai contemplar a vitória de Deus. Aí está lá agora Elias, o homem que orava e o fogo caía do céu, o homem que tinha intimidade com Deus. Elias era um homem que falava face a face com Deus. Agora, quando ele está no deserto, ele está dormindo debaixo de um zimbro, de uma árvore. Aí o Senhor manifesta, envia um anjo e fala com ele. Tocou nele e falou: Elias, come desse pão e bebe desta água, porque grande é a tua caminhada. O anjo tocou nele e ele não se levantou. O anjo voltou de novo. Porque pessoa que quer ver o nosso bem, ele não insiste só uma vez, ele vem de novo. Por aquela glória eu vou repetir. Pessoas que gostam da gente, quando vê a gente na prova, ele não vem só uma vez, ele vem de novo, ele insiste. E o anjo volta até ele e fala, e toca nele e diz: come desse pão
e bebe dessa água. Oh, glória. Eu já quero profetizar para a tua vida nessa noite. Grande é a tua caminhada, homem. Grande é a tua caminhada, mulher. Não é tempo de parar no deserto, é tempo de se levantar. E Deus enviou o anjo, Deus enviou o mensageiro para dizer para você se levantar. Se levanta na palavra, se levanta na oração, se levanta no jejum, se levanta na obediência, se levanta na santificação. Se levanta! Glória! A primeira motivação, aleluia, a primeira provisão, a provisão no deserto foi a motivação do anjo para Agar. Quantas das vezes nós somos humilhados, pessoas são enviadas de Satanás, o anjo caído, para dizer: você não consegue, você não presta, você está assim porque você está no pecado, você está assim porque você não merece. Mas nessa noite Deus enviou o anjo no céu, porque a vitória do crente não vem da terra, a vitória do crente vem do céu. O avivamento, quando desceu em Atos dos Apóstolos capítulo 2, o avivamento veio do céu. Então a nossa motivação, ela não vem da terra, a nossa motivação, ela vem do céu. Por quê? Porque Ele criou os céus e a terra. A segunda motivação está no versículo 19, que diz assim: e Deus abriu-lhe os olhos. A segunda providência de Deus é que Deus abriu a visão de Agar no deserto. Sabe o que eu aprendo aqui? Que é no deserto que Deus abre a porta. Olha o que Deus fez. E abriu Deus os olhos dela. Sabe o que eu aprendo? O homem nos empurra para o deserto. O homem muitas das vezes fecha a porta. A circunstância muitas das vezes nos atrapalha. O obstáculo muitas das vezes nos impede. Mas o Deus que abre a porta, Ele está aqui nessa noite. E Ele está dizendo para mim e para você: aleluia, eu tenho a chave de Davi, que abre a porta e ninguém fecha, e fecha a porta e ninguém abre. Por aquele glória lá eu vou repetir: Ele tem a chave de Davi, que abre a porta e ninguém fecha, e que fecha a porta ninguém abre. E quem acredita, vem comigo no glória. Oh, aleluia. E Deus abriu os olhos dela. Por quê? Porque o poço estava perto dela e ela não estava vendo o poço. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você nessa noite? Não saia da posição que Ele te colocou, porque muitas vezes nós estamos no deserto e não conseguimos enxergar o milagre perto de nós. Vou mais a fundo para você entender. Vou usar uma ilustração. Tem pessoa que está na cidade pequena, fala: eu vou sair daqui e vou arrumar um emprego lá na cidade de São Paulo. Só que aqui mesmo tem uma portinha perto dele, e Deus está falando: você não está vendo, meu filho? Oh, glória. Vou traduzir para você entender. Aleluia. Nesta noite Deus está dizendo: estou eu jogando todas as escamas, aleluia, dos nossos olhos por terra, para nós conseguirmos enxergar o poço milagre como águia. Agar estava no deserto, na prova, não conseguia enxergar nada, não via possibilidade de nada. Agar
estava desesperada. O desespero, o sofrimento nos cega. Nem tudo é o diabo que nos cega. A nossa emoção nos cega. O sofrimento faz nós não enxergar a situação. Foi isso que aconteceu com Saul. Saul correu do gigante porque ele esqueceu que Deus era maior do que o gigante. Mas Davi não. Davi enfrentou o gigante porque Davi tinha visão de águia. Fala com esse vizinho que está do teu lado, dá uma olhada para o teu lado, porque o milagre pode estar aí. Sabe o que Deus está dizendo? O teu milagre pode estar do lado da tua casa. O teu milagre pode estar ainda na cidade de Panelinha. O teu milagre, aleluia, pode estar do teu lado e você não está enxergando. Deus está dizendo: não saia da posição que Ele te colocou, que o milagre já está do lado. Ele só está dizendo: abre os olhos. A segunda providência de Deus é que Deus abriu os olhos de Agar. Você sabe o que nós precisamos? É de visão no meio do deserto. Por aquele glória lá, eu vou repetir. Nós precisamos de visão para nós atravessar o deserto. Porque quem tem visão de Deus vai saber que Deus é o teu socorro bem presente na hora da angústia. Quem tem visão de Deus vai lembrar do Salmo 23: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quem tem visão de Deus vai lembrar do Salmo 121: elevo meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Fala com esse vizinho que está do teu lado. Para atravessar o deserto, nós precisamos de visão. Os discípulos estavam desesperados. Só tinha 5 pães e 2 peixinhos. A multidão era aproximadamente 5.000 pessoas. Os discípulos falaram: mestre, o que nós vamos fazer? Vamos despedir essa multidão, que o pão não vai dar nem para o começo. Aí acredito que Jesus olhou de lá e falou: eles estão perdendo a visão. Eles estão esquecendo que eu sou o Deus da provisão. Eles estão esquecendo que eu sou o Deus da multiplicação. Eles estão esquecendo que eu sou o Deus que cuidei da nação de Israel. Deuteronômio capítulo 8, versículo 4. Que nesses 40 anos as roupas nunca se envelheciam, as pernas nunca se inchava. Aleluia. Deus estava dizendo para Agar: aleluia, Agar, eu estou abrindo os teus olhos. Porque tem momento na nossa vida que os nossos olhos estão fechados. Nós não achamos direção. Nós vamos na casa da pessoa atrás de revelação, para ver se o profeta vai dar a direção. Muitas das vezes nós